Oi, gente, meu nome é Jade e eu tô estudando pro vestibular e eu vou criar esse canal no YouTube como uma forma de revisão, né, da matéria que eu estudei e uma forma de aprender mais os conteúdos. Então, eu vou falar sobre todos os conteúdos aqui nesse canal, tanto humanas quanto exatas, para eu também me manter motivada em relação ao vestibular, porque é difícil e eu quero realmente aprender as matérias e eu tô visualizando que eu irei passar. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre expansão marítima e comercial, né? Por que esse nome expansão marítima? A expansão fala sobre o imaginário do cidadão. Como assim imaginário, Jade? O imaginário eu falo que o que as pessoas elas queriam ver além do que elas conheciam. Então, elas queriam conhecer um novo mundo, conhecer além do imaginário. Marítima, porque se passa no mar, né, obviamente, e comercial, porque era em busca da economia. A centralização da expansão marítima é em busca da economia, contanto que a gente tem que ver a expansão marítima pelo ponto de vista do mercantilismo, ok? Então, tudo isso aconteceu no século XV, tá, gente? E foi no fim da Idade Média. Pra vocês saberem tudo certinho, eu vou mastigar bastante. Só pra vocês saberem, porque eu mastigo bastante as matérias, ainda mais história. Então, o que acontece? Como eu falei, os cidadãos eles estavam em busca do novo mundo, em busca do além do imaginário, sendo que também estavam em busca sobre riquezas e também acumulação de capitais, porque eles não são bobos, gente. Não são bobos, porque tudo o que nos trouxe até ao momento é em relação a dinheiro. Então não sejam inocentes, tá? Tudo. O que acontece? Portugal e Espanha são pioneiros em relação à expansão marítima. O que acontece? Portugal e Espanha, eles foram os primeiros estados nacionais a serem criados. Então, eles estavam muito à frente dos outros estados. E eles também tinham uma localização favorável que eu vou colocar aqui, aonde eles estavam localizados, porque agora eu não vou lembrar. Mas, enfim, eles estavam muito bem localizados. O que acontece? A ideia inicial de Portugal e da Espanha também era a Índia. Por quê? A Europa, ela era muito pobrinha em relação a tempero, a especiaria. Então, a Índia, como tinha muita especiaria, muito temperinho e essas coisas, eles estavam de olho lá, porque era uma questão também de dinheiro. Era uma questão também de expandir esse fato, né? Expandir as especiarias e ganhar dinheiro com isso. Basicamente é isso. O mar Mediterrâneo, ele estava sob domínio político dos italianos, tá? Só que o que acontece? Portugal, que não é bobo nem nada, eles, né, em 1415, eles conquistaram a cidade islâmica Celta, no norte da África, né? Agora, tendo o controle do mar Mediterrâneo, vão começar as navegações, entendeu? Eles viram que os italianos estavam tendo um domínio sobre o mar Mediterrâneo. O que eles fizeram? Eles pegaram o lugar próximo desse lugar que os italianos estavam dominando e cataram, e agora Portugal está sob o domínio. Então ele sabe quem entra e quem sai do mar Mediterrâneo, e agora tanto os outros países como a Espanha vão ter que ter cuidado com Portugal. Vão começar navegações em relação à Índia. O que acontece? Tudo o que aconteceu aqui foi meio que em relação à Índia.
todo mundo tentou chegar à Índia, tanto os espanhóis quanto os portugueses. Então, os espanhóis quanto os portugueses. Então, tudo é relacionado à Índia, tá? Há as navegações de como chegar lá. Então, Portugal pensava que passar pelo mar Mediterrâneo ia ser mais rápido para chegar às Índias. E foi isso, gente. A Espanha também estava tentando chegar às Índias e a gente já vai chegar lá. Aí a gente entra em 1434 com o Cabo Bojador, que é o oeste do continente africano, que foi atravessado pelo português Gil Eanes. O que acontece? As pessoas, como não tinha conhecimento naquela época de mapa, nem nada do tipo, eles pensavam que o além do imaginário, o novo mundo que eles não conheciam, era perigoso. Era um negócio que eles não queriam enfrentar, porque, né, tinha várias fofocas passando pelo lugar, que tal lugar tinha águas venenosas, e eles ficavam imaginando essas coisas, porque eram as únicas coisas que eles conheciam, em base de fofoca, de disse-me-disse. Então, eles não queriam enfrentar. Só que esse Gil Eanes, ele foi considerado um herói, porque ele foi lá, meteu a cara e foi mesmo enfrentar essa questão de navegar até o oeste do continente africano, que era uma coisa que todo mundo tinha medo, e por isso que ele foi considerado um herói, porque foi uma questão de conquista. Aí, em 1479, já tem um pulo gigante, né, no tempo, mas enfim. É assinado o Tratado de Alcachovas. O que é o Tratado de Alcachovas? Ele garante que o Portugal controle, né, o direito de explorar o sul das Ilhas Canárias e o arquipélago e as costas do continente africano até o sul. Por quê? Como Portugal foi o primeiro a enfrentar o Cabo do Bojador, como ele foi o primeiro a enfrentar e o primeiro a conseguir, né, a passar por tudo, ele se deu o direito de que, se eu conseguir passar pelo Cabo do Bojador, agora eu tenho direito a tudo. Basicamente foi isso. Portugal foi, meteu as caras e foi isso aí. Então, foi isso. Em 1488, criaram um cabo, teve a questão do Cabo das Tormentas, né? Que é o extremo sul do continente africano. Foi ultrapassado pelo navegante português Bartolomeu Dias e logo em seguida foi rebarizado pelo rei Dom João II. Eu vou explicar. Como Cabo da Boa Esperança. O que acontece? O Cabo das Tormentas era um lugar que também era além do imaginário de todo mundo. E tinha muitas fofocas sobre esse lugar, que tinha muitas chuvas e o mar era totalmente atormentado, como diz o nome. E a mandante do Dom João II, o Bartolomeu Dias, enfrentou essa questão do Cabo das Tormentas. E quando ele chegou lá, não viu, assim, era uma coisa, mas não era, tipo, tão preocupante quanto as pessoas pensavam. Então, se tornou o Cabo da Boa Esperança, porque o rei Dom João, ele renomeou o Cabo das Tormentas como Cabo da Boa Esperança. Deixa eu editar vocês. Tá. Em 1942, em busca de uma nova rota para as Índias, que eu não entendo a minha letra, mas enfim. Em busca de uma nova rota para as Índias, o navegante Cristóvão Colombo, que havia sido contratado pelos reis espanhóis,
chega à América Central, tá? Então, o que acontece? O Cristóvão Colombo, ele estava falando que para chegar às Índias, ele tinha que dar a volta no globo. O que é globo? Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos. Que tinha que dar a volta no globo, que não tinha necessidade de ir pelo mar Mediterrâneo. Dito e feito, foi o que ele foi. Foi o que ele fez. Ele deu a volta no globo, só que aí, em vez dele ir para as Índias, ele caiu na América Central. Eu vou discutir com ele, nem você. Então é isso. E aí, né, Cristóvão Colombo, ele chegou na América Central e começou a colonização espanhola, ok? Só que assim, o que acontece? Portugal é invejoso, tá? Portugal e Espanha, todos os dois, porque quando chegar a época de 1500, vocês, para 1500, assim, na descoberta do Brasil, vocês vão entender o porquê a Espanha também é invejosa. Mas enfim, Portugal é invejoso e falou assim: a terra é sua, a terra é nossa. Não. Aí, enfim, Novo Mundo conquistado por Colombo, Portugal também queria, né? Aí, em 1993, um ano depois de Cristóvão Colombo ter chegado na América Central, o que eles fazem? A bula coeteira ou bula papal. Prefiro bula papal. Que era dividir as terras descobertas por Colombo, contando 100 léguas ultramarinas a oeste de Cabo Verde, ou seja, através de uma linha imaginária. O ocidente pertencia à Espanha e o oriente pertencia a Portugal. Pera, agora tá no meu outro caderninho. A continuação. Então, como vê, eles já estavam começando a idealizar o Tratado de Tordesilhas. Porque o Tratado de Tordesilhas é basicamente a mesma coisa da bula papal, só que com uma leve alteração. Ao invés de ser 100 léguas ultramarinas, vão ser 370 léguas ultramarinas, né? Que foi o Tratado de Tordesilhas, ele substituiu a bula papal em 1494, ou seja, um ano depois da bula papal, né? Aí, em 1500, como todos nós já sabemos, Pedro Álvares Cabral, a mando de Dom Manuel, rei de Portugal, chegou ao Brasil, né? Seguindo logo em seguida. Logo depois, ele foi para as Índias. E acabou, gente. É isso. Basicamente isso é a expansão marítima, né? E depois, quando a gente começar a falar sobre... Cara, eu me perco. Sobre o descobrimento do Brasil, né? O Brasil colonial, a gente vai entender o porquê da Espanha ter essa inveja de Portugal, ter também querer atrapalhar, porque assim, o rei da Espanha, eu acho que era o rei da Espanha, se eu não me engano, tá, gente? Posso estar falando merda aqui. Mas ele não gostava dessa ideia do Tratado de Tordesilhas. Ele não gostava nem da bula papal para começo de conversa, tá? Só que o Tratado de Tordesilhas, o que acontece? Teoricamente, né, uma suposição, Portugal já sabia sobre a existência do Brasil. Não sabia o que tinha no Brasil em si, mas já sabia a existência do Brasil, obviamente, e veio aqui já com intenção de colonizar, né, aqui. Não existe, mas Portugal, ele descobriu o Brasil sem querer. Não foi sem querer, gente, porque o fato de ser 370 léguas ultramarinas,
Vocês acham que foi sem querer isso aqui? Um número tão específico? Claro que não. Claro que não. Então, assim, é basicamente isso. Depois, né, de algum tempo, eu vou vir aqui explicando sobre o Brasil colonial, porque eu vou estudar em ordem cronológica. Então, a gente começou com a expansão marítima, depois a gente vai para Brasil colônia e tudo mais. É basicamente isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.